Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou finalizar essa telinha aqui que vocês estão vendo, junto com vocês, fazendo sabe o que? Um cercado florido. É isso aí, um cercado florido. Eu vou jogar aqui ó, um pouquinho de violeta permanente escuro com magenta. Então vocês já viram que a orientação aí vai ser uma flor, né? Na verdade uma primavera aí meio puxada pro rosa. Então eu estou jogando magenta justamente com o violeta permanente escuro para a gente fazer ali o fundo, né? Já é uma característica, de forma recorrente eu uso essas duas cores, só que eu vou incrementar com outras paisagens também. Então aqui eu vou aplicando o fundo, estou usando um pincel chato, ó, um pincel já até meio gasto, tá? Professor, eu não tenho um pincel tão largo assim, posso usar outro pincel? Pode, sem problema nenhum. O importante é você usar um pincel de cerdas macias, que é para poder te ajudar para a tinta escorregar melhor. Ó, o fundo esse fundo que eu fiz aqui, o restante da tela, ele ainda está um pouquinho úmido, tá? Eu fiz mais ou menos há 1 hora e pouco atrás, eu estou usando secante, então ele ainda está um pouquinho úmido. Ó, aqui eu vou chegando, eu não vou até o final, por quê? Porque aqui também eu vou fazer uma parte de verde. Então eu vou mais nesse embalo aqui até a metade, ó, com o violeta e o magenta. Por que eu não jogo magenta logo de uma vez? Porque se eu jogar o magenta, só o magenta, ele é muito transparente. E aí não fica legal para fazer esse fundo. Agora eu vou pegar um velho conhecido de vocês, que é o meu pincel de fazer copinhas, o Condor 225. Eu vou usar aqui o número 10. E eu já vou, isso aqui é fundo ainda, tá galera? Mas eu já vou deixar o fundo trabalhado com o formatinho ali, ó, daquelas primaverinhas que vão se sobressaindo ali, ó. Eu fiz umas montanhas lá no fundo, eu usei ali o violeta, o cobalto, o branco, justamente para dar mais profundidade ali na composição, ó. Eu vou deixando os formatinhos ali, que é onde vai estar minha cerca florida. Depois eu vou fazer um cercadinho aqui, né? Olha lá, bem solto, bem irregular, tá vendo? Saiu 2 aqui, um outro emendando, nada de fazer tudo certinho, porque senão não fica muito legal. Depois que você termina, você fala, nossa, ficou muito certinho esse negócio aqui, não é legal. O segredo da pintura é você deixar ela bem solta, cada vez mais solta, assim em tudo, tá? Até nos florais, vocês podem ver que o professor Marcos Venelli vem trabalhando e cada vez mais fazendo uns vídeos ali, bem soltinhos, umas flores bem soltas, enfim. É mais ou menos essa pegada aí. Aqui os cachinhos caindo, que eu vou fazer mais um. Vai ficar bem bacana, hein? Bem bacaninha. Beleza. Show! E agora, cadê aquele meu pincelzinho esperto que eu estava usando? Eu vou dar uma limpadinha nele aqui. Aquele pincelzinho chato que eu estava usando. Vai chacoalhar um pouquinho que eu estou limpando aqui. Eu vou pegar o verde Versi, misturar com o amarelo indiano, pegar um pouco do verde, um pouco do azul, perdão, ultramar. Eu vou fazer um verde aqui, vou até juntar um pouquinho até do violeta aqui que eu estava usando, ó. Vou deixar ele até fundir um pouquinho aqui, tá vendo? Ó, não tem problema, tá? A ideia é que isso aconteça mesmo nesse fundo aqui. Eles estejam meio mesclados aí, ó. Então eu joguei verde Versi, um pouco de azul ultramar e um pouco de amarelo indiano. Aí eu vou chegando aqui perto do solo, aí eu já dou uma paradinha. Por quê? Porque eu vou fazer a junção entre esses 2 tons de verde aqui.
Eu sempre falo aqui no canal, galera, que é o seguinte, quando você vai pintar paisagem, você tem que fazer a junção e tem que tomar cuidado para fazer uma junção bacana da terra com a vegetação, de uma vegetação com outra, enfim. Por quê? Porque senão fica muito artificial. Parece que você pegou e colou ali a vegetação em cima da terra e não é por aí, né? Ó, vou mudar um pouco aqui. Vou pegar um pouco de amarelo indiano. Estou misturando amarelo indiano, verde oriental e um pouquinho do amarelo de cádmio claro. Isso, ó lá, ó, a junção ali, ó. É isso aqui, ó, tá vendo? Ó lá, como já fica mais natural ali, ó. Puxa um degradê, estica, ó. Vai fundindo, ó, uma cor na outra. Sem pressa, tá? Mãozinha leve. Aí pega mais cor clara aqui, né? Que é uma parte que tá claro aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar com as copinhas aqui, né? Ó. Vai deixando bem soltinho, tá vendo? Ó como já ficou diferente, né? Só no fundo ali, a gente já saiu ganhando bastante aqui, né? Bom, galera, e agora eu já vou começar a jogar a luz ali. Então, eu tô com o pincel de copinha. Tô pegando aqui o magenta, misturando com o branco. Vou começar a dar as primeiras luzes ali. Nessa parte aqui, ó. Tá, show. A tinta tá muito diluída, eu tenho que deixar a tinta um pouco mais grossa. Agora tá legal. Essas são as primeiras luzes, tá? Das copinhas. Lembrando que a luz está vindo nessa orientação aqui, ó. Da direita para a esquerda. Já devem ter percebido, né? Mas eu sempre falo a orientação da luz ali. E vou puxando aqui as copinhas, ó, fazendo degradê. Legal, né? Vamos para as primeiras luzes ali. Ainda bem que o amarelo já secou lá no fundo. Tá vendo a vantagem de você deixar um pouco adiantado? Que quando você vai fazer, quando eu vou pintar a paisagem, o que eu faço? Eu não faço tudo na sequência que nem eu faço nos vídeos. Eu faço primeiro uma parte, aí enquanto ela vai secando, eu vou fazendo outra, aí quando eu volto, já tá mais ou menos que nem tá aqui, ó. Então já dá para trabalhar numa boa por cima, tá vendo? Porque se ela tivesse molhado lá no fundo, o trabalho era maior. Vocês já acompanharam vídeos meus aqui, em que eu tive que usar alguns recursos, né? Porque o fundo tava muito molhado ainda, né? Então já viu, quando tá molhado é osso. Ó, vou pegar mais aqui. Tô fazendo a misturinha. Ah, professor, tem umas partes que estão ficando um pouco mais claras, outras um pouco mais escuras. Não tem problema. Só não pode ficar clarão de tudo, porque essas são as primeiras luzes, né? É para dar o formato. Sempre falo aqui que o nosso, tanto eu quanto o professor Marcos Venelli, trabalhamos aí apoiados em 3 pilares: formato, luz e sombra. Então, primeiro eu fiz o formato, agora eu estou dando as primeiras luzes, e já o contraste com a sombra, você já vai vendo a vegetação surgindo ali. Formato, luz e sombra, galera. Se você conseguir dominar esses 3 pilares aí, tá feito. Tá feito. Combinação de tons, tudo, depois você vai aprimorando cada vez mais. Clarear e dá-lhe copinhas, né? Cadê a cerca, professor? Vai vir depois.
Antes que alguém me pergunte, eu já respondo aqui. Olha que bacana, ó, tá vendo? Degradezinho, degradezinho, degradezinho. Subir essa daqui mais um pouco. Dá mais uma encorpada nela. Pontinha do pincel, hein? Sempre deixando um degradê entre uma e outra para dar justamente o formato das copinhas, porque senão deixar o degradêzinho não dá o formato legal. E bastante volume, né? Vocês vão vendo que ela já vai ganhando bastante volume. Aqui onde está o verde, eu já vou entrando assim, já vou fazendo degradê e sumindo, ó. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o verde ali. As primeiras intenções e luzes já virão ali agora. Tô dando uma limpadinha no pincel aqui, galera, e agora eu vou pegar verde Versi, é isso mesmo, tá? Verde Versi, amarelo de cádmio claro e um pouquinho de amarelo indiano. Aí você vai falar assim, professor, mas você sempre trabalha com verde oriental, é que eu quero fazer um verde um pouco mais vivo, acompanhando os que estão aqui do lado, ó. Que foi essa mistura que eu utilizei ali, verde Versi, amarelo de cádmio claro e amarelo indiano. Vou intercalando aqui. Intercalando com nossa amiga primavera ali, ó. Em alguns momentos eu vou escurecer um pouquinho mais. Lembrando que depois vai entrar a cachorrada aí. Lembrando que depois vai entrar uma cerca aqui por cima, né? Os dog acordaram. Estavam quietinhos até agora. Acho que deve ter passado alguma moto, alguma coisa na rua. A cachorrada acordou. E ó, a Zoe tá quietinha. A Zoe tá alerta aqui, ó. Tá só olhando para ver se vai sobrar alguma coisa para ela latir também. Aí pelo jeito não abalou muito ela não. Já até voltou para casinha. Então tá de boa. A Zoe é xerifona aqui, né? Sempre que acontece alguma coisa aqui na rua, ela vai participar também. Ó, galera, ó, a junção, ó. Tá vendo? Ó como é importante fazer a junção, ó. É muito importante fazer a junção. Eu já tinha feito, né, no fundo, e agora eu vou fazendo ali na primeira luz também. Olha como fica mais natural, tá vendo? Eu vou jogar mais luz. Ó, e vou subindo. Só trabalhando ali, ó, só dando formatinho. Show, né? Vou falar para vocês que antigamente quando os cachorros latiam, nossa, eu ficava mal preocupado e tal. Eu ainda falo aqui nos vídeos que eu gravo num ambiente que não é controlado, né? Eu gravo aqui na minha garagem e aí eu não tenho como controlar os sons externos aqui na rua, né? Mas antes eu ficava sempre me justificando e tal. Hoje eu já estou acostumado. Galera que me acompanha aqui também. Lá no professor, no Venelli, é mais tranquilo. Lá a gente está num ambiente interno, né? O ateliê dele é praticamente um anexo da casa dele, então é mais sossegado. Agora aqui não. Aqui é garagem, né? Eu falo que é o ateliê garagem. Ó, eu fazendo a junçãozinha, tá vendo? Ó que bonitinho que fica. Depois quando vier por cima ali a cerquinha, aí já fica um pouco diferente, né? Vou pegar uma luz esperta, deixa eu pegar o próprio pincel aqui, dar uma limpadinha nele, jogar uma luzinha aqui do nada, ó. Só aqui nesse cantinho, ó. Como se ela tivesse meia irregular ali, batendo do nada. Ó que bacana. Já deu uma esticada ali também. A gente vai vendo e vai acertando, né? Beleza. Agora eu vou jogar mais luz ali na primavera. Bom, eu estou misturando aqui mais branco
Clareei mais, né? O branco com o magenta. Agora é o magenta puro, tá? O magenta não tá mais contaminado com o violeta não. Ó, e venho ali em mais luzes, ó. Tá vendo? E aí é puxando o degradê, ó. Fazendo e puxando o degradê. Sempre o degradê. Aqui. Pontinha de pincel. Tomar cuidado para não clarear tudo de uma vez e ficar claro, todo iluminadão, né? Tem que tomar cuidado. Sempre falo isso. Aqui. Variando os tons. Olha que bonitinho que vai ficando. Vai ficando bonito. Bem colorido. Gente, falando em colorido, vocês já viram os últimos vídeos do professor Marcos Venelli? Vou falar para você, quem não viu, veja, vale a pena. O cara tá arrasando nas rosas, arrasando. Fazendo umas composições assim de tirar o fôlego, sensacionais. Sinceramente, galera, tem sido um privilégio para mim narrar os vídeos do professor, e o professor está interagindo bastante com a gente. O Venelli está bem, dando bastante dica, interagindo. Ele sempre foi um pouquinho mais calado ali, sempre concentrado na pintura, mas ó, o Venelli agora dá as dicas ali também. Às vezes, né, por mais que eu me esforce ali, estou deixando escapar alguma coisa, ele já ajuda ali. Sensacional, hein? Sensacional. Então, se você não viu, veja. Tá valendo a pena e muito a pena. Olha que bacana, galera. A nossa primavera aí, ó. Floridaça, hein? Vou soltando bastante aqui. Cada vez mais. Vê que eu deixo umas partes escuras ali também, para que é a sombra da sombra, né? Tem o degradê na sombra e tem a parte mais sombra ainda. Por que eu não vou iluminar ela mais e mais? Porque aquela está no meio de uma área de sombra, né? A área mais iluminada está lá no fundo. Que é aquele amarelo ali que eu fiz para dar o contraste, né? Olha aí que bacana. Olha que legal. Cair daqui assim, ó, fica muito show de bola. Agora eu vou fazer uma junçãozinha aqui com o verdinho. Deixa o pincel contaminar um pouquinho. E deixo mais soltinho ali, ó. Olha que bacana. Show, né? Show. Agora nós vamos fazer... Deixa eu ver se eu vou... talvez eu coloque um pouco mais de luz aqui. Deixa eu limpar o pincel. Limpar o pincel e jogar uns verdinhos meio perdidinhos ali. Aquela mesma mistura que eu estava seguindo antes. Verde versi, um pouquinho de azul, ou de azul ultramar não, de amarelo indiano e de amarelo de cádmio claro. Vou jogar até umas aqui no meio, ó. Meio que a sequência aqui, né? Aqui. Beleza. Agora sim, a gente vai jogar a nossa cerquinha aí por cima.
Bem, galera, agora para fazer a cerquinha, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer uma cerquinha certinha, é um cercadinho. Então, eu vou colocar, primeiro aqui a parte de sombra, né? Eu vou riscar aqui onde vão ficar os pauzinhos. Eu vou colocar eles todos meio tortinhos assim, ó. Ó, fiz um aqui, tá vendo? Mãozinha firme, eu não falei porque eu dei até uma prendida na respiração. Coloco outro aqui, ó, meio tortinho assim, ó. Ó, tá vendo? Venho aqui com outro agora. E agora eu vou colocar mais um aqui. Esse mais retinho assim, ó, tá vendo? Por quê, galera? Você coloca tudo certinho, pô, sei lá. Eu gosto do desequilíbrio, né? Então, pra mim fica legal assim, ó. Como se a cerca estivesse rompendo ali, ó. Agora eu vou desenhar os pauzinhos ali do mesmo jeito. Tá vendo? Eu estou usando o que nessa mistura? Eu estou usando violeta permanente escuro e vermelho óxido transparente. Aqui eu vou fazer um meio quebradinho assim, ó. Tá vendo? Ó lá. Aqui também, ó, seguindo mais ou menos a mesma orientação da de cima, mesmo sentido, né? Aqui é o fundo, tá? Olha que bonitinho que vai ficando, tá vendo? Rapidinho, a gente faz o fundo aí do nosso cercadinho. Depois a gente vai jogar uma luz ali. E esse daqui eu vou fazer ele quebrado para baixo aqui, ó. Então é como se tivesse um cercadinho aqui mesmo, segurando esse matinho que tá aí, ó. De novo aqui dá mais um pouco de ênfase aqui nessas partes. E agora nós faremos as luzes aí no nosso cercadinho. Galera, quando eu faço esse tipo de cerquinha, geralmente eu deixo ela dar uma secadinha e continuo. Como aqui eu vou fazer direto, então eu peguei esse pincelzinho aqui, ó, redondo, eu misturei um pouco de vermelho óxido com amarelo Napoli e eu vou jogar aqui, ó, de leve, com a mão bem leve, as impressões de luzes aqui, ó, tá? Fazer as primeiras luzes aqui. Trabalhar com ele assim vai ficar até melhor. E vem deixando a mão leve, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa nos outros ali. Colocar aqui na ponta e vou puxando, ó, e vou deixando sumir no degradê. Tá vendo só? Foi a melhor opção para eu poder trabalhar aqui. Aqui também, aquela tremidinha básica na mão e venho, ó, deixando a mão leve na medida que ele vai se aproximando ali do solo. E por último esse daqui. Também puxando e sumindo. Beleza. Vou até dar uma corrigidinha no do meio ali, que achei que ele ficou muito iluminado. Na hora que eu apoiei o pincel, eu acabei apertando demais, então vou jogar uma sombrinha aqui, ó. E aí eu faço a correção agora na luz. Vou colocar a luz ali. Beleza. Agora eu vou clarear os outros ali também, com um pouquinho mais, mas meio que irregular, tá vendo? Não vou colocar luz em tudo não. Ó, saio e deixo. Vocês perceberam que o professor tem dificuldade com linhas retas, né? Mas por isso que eu deixo secar. Mas beleza, que eu tô fazendo ela prima, tem que se virar nos 30. Eu não estou apoiando a mão também, né?
fazendo com a mãozinha reta aqui. Então, dá nisso, sofre um pouco, mas sai. Prende a respiração, ó lá. Essa iluminação irregular, ela é proposital. Eu não vou iluminar ele todo. Porque se eu iluminar ele todo, aí ele fica todo iluminadão, não fica legal. Tem que dar a impressão de que em alguma parte da madeira está pegando mais luz e na outra não. Agora o que eu vou fazer? A madeirinha que está na horizontal. Então de novo eu vou misturar mais vermelho óxido aqui. Ah, e detalhe, ó, eu tenho que vir aqui e trabalhar mais ou menos aqui, ó, e some, e para. Não passo por cima, tá vendo? Aí é um erro também que às vezes as pessoas cometem e aí fica meio estranho, ó, só isso. Depois vai entrar mais luz aí. Aqui também, ó. Aqui e aqui. Olha que bonitinho. Aquele ali já pegou muita luz. Vou fazer que nem eu fiz um outro lá, ó. Peguei a parte escura aqui, ó. Já acertei, tá vendo? Mãozinha dá uma tremidinha, mas é normal. Fazendo sem apoio é um pouco sofrido. Por isso que eu deixo secar, que aí fica mais fácil, porque eu posso apoiar o pincel melhor na parte ali, na tela. Aqui não, aqui eu tenho que deixar a mão leve. E no que você deixa a mão leve, ele dá uma tremidinha. Olha lá. Olha que bonitinho. Daqui a pouco vai entrar mais luz aí neles, na horizontal também. Legal, legal, legal. O cercadinho está quase pronto. Vou jogar um pouco de sombra aqui, em algumas partes. Tá legal. Sombra aqui também. Depois eu faço a junção da madeirinha ali com o solo, porque tem que fazer a junção também, ela tá flutuando ali, entendeu? Deixa eu limpar bem o pincel agora. Agora eu vou jogar a luz ali com o amarelo Napoli. Lembrando sempre que eu uso o amarelo Napoli da Acrylex. Eu gosto muito do amarelo Napoli da Acrylex, da cor do amarelo Napoli da Acrylex. Então é com ele que eu vou chegar junto aí. Tá com um pouquinho de vermelho óxido, mas bem pouquinho. Tá mais amarelo do que aqui. Vamos lá. Escurecer um pouco mais. Também deixar falhadinho. Xarapam. Essas são as partes que a gente tem que ir com calma. Ó, falha, luz, tá vendo? Ó, fica parecendo que a madeirinha tá meio estragada. Essa é a intenção. Nada de deixar tudo certinho, não. Ó, aqui também, tá vendo? A luz pegando de maneira irregular, que legal que fica. Vamos aqui. Olha que bonitinho. A mãozinha do professor treme um pouquinho, mas sai, pessoal. Ó. Beleza, né? Vamos fazer os pequenos arremates aqui. Onde eu tinha jogado a luz, a sombra, os quebradinhos. Agora a gente vai dando uma acertadinha aqui nas madeirinhas, nas partes mais escuras, mais claras. Joga um pouco de luz, um pouco de sombra. Tô
trabalhando com o vermelho óxido ali. Ó, aqui eu iluminei demais. Aqui as duas. Então, vou jogar uma luzinha aqui também, ó. Tá vendo? Para não ficar estranho, né? Porque ilumina só ali, não ilumina a outra, aí fica meio estranho. Bom, acho que tá bonitinho ali. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar meu pincelzinho de copinha e eu vou fazer uma junçãozinha aí do mato. Bom, vamos começar pela primavera. Como a cerca já tá ali agora, ó, eu consigo fazer alguns arrematezinhos aqui, acompanhando a cerquinha, ó. Vai ficar mais bonitinho, que agora eu tenho uma orientação da cerca, tá vendo? Antes eu não tinha. Para dar um pouco mais de vida ali, né? Ah, professor, poderia fazer um matinho passando por cima da cerca? Pode também. O professor vai dar uma limpada no pincel aqui. Pode até arriscar fazer isso daí aqui na parte de baixo. Não fazer muito, para não ficar muito artificial também, né? Senão ficar todo o mato passando por cima da cerca também, não fica legal. Ó, jogar mais umas intenções de luz aqui, ó. Aí você pega aqui o matinho, ó, de leve ali na cerca, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Dá para jogar, como tem luz aqui, ó, dá para jogar umas luzes ali também. Deixa eu pegar mais luz aqui. Mais amarelo. Aí já vai ficando mais solto. Você vai criando um pouco aí, à medida que você vai vendo que dá para intercalar um pouquinho de luz ali no meio. Principalmente nas partes onde eu iluminei mais ali a cerquinha. E aqui embaixo, ó, de leve, ó, para fazer com que essas madeirinhas passem a fazer parte também do cenário. Ó como já fica diferente, tá vendo? Ó, é uma pinceladinha, ó. Olha lá como elas já entraram para dentro da terra, tá vendo? Não estão mais flutuando, como estava até agora há pouco, né? Falei que eu ia fazer esse arremate aí. Olha que bacana. Bonitinho, hein? A nossa cerquinha aí, toda florida. Eu acho que eu vou colocar até um pouco mais de luz, me empolguei aí. Vou colocar um pouco mais de luz na nossa primavera. Cabe um pouco mais de luz aí, hein? Vamos lá? Vamos lá. Pegar aqui mais branco. Deixar um rosa bem clarinho. Vamos arriscar um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Aqui. E vamos trabalhando com o branco. Agora tá bem na pontinha do pincel, tá? Só que eu não vou colocar essa luz nela toda, não. Só vou colocar em algumas partes. Olha que legal. Bem pontinha de pincel, galera. Bem pontinha de pincel. Vou pôr essa luz mais aqui no meio, assim, ó. E à medida que ela for vindo para cá, posso vir terminando com ela aqui num degradê, ó. Tá vendo? Olha que legal. Show, né? Sempre dá para caprichar um pouquinho mais, né? Se eu fosse trabalhar, se eu estivesse pintando a paisagem
não estivesse fazendo aqui no vídeo, eu esperaria um pouquinho, deixaria secar um pouquinho, entendeu? Que aí fica mais legal para trabalhar, mas dá para fazer ela prima assim também. É como o professor, o Venelli também, quando faz as flores ali, geralmente ele deixa secar um pouquinho, vai lá, continua depois e tal, mas aqui a gente tem que fazer numa tacada só e mostrar para vocês como faz, né? Mas se você tiver a oportunidade, dá uma intercaladinha, fica melhor ainda. Olha lá que bacana, tá vendo? Vou dar umas luzinhas incertas aqui no meio. E é lógico, não pode faltar, né? Vocês já sabem, a gente vai jogar agora algumas aqui no chão, porque não dá para ter uma cerca toda florida dessa sem ter ninguém aqui no chão, né? Então eu já vou jogando aqui, ó, fundo de leve. Não vou encher muito não, vou colocar mais algumas aqui. Apesar que quando eu começo a fazer isso, eu falo que eu não vou colocar muito, eu acabo colocando um montão. Eu adoro. Ah, professor. Gente, como a gente já está bem adiantado aqui no nosso vídeo, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, que assistem o nosso conteúdo, que compartilham os nossos vídeos. Galera, vocês não fazem ideia de como isso ajuda a gente aqui. Tanto eu quanto o professor Marcos Venelli. A gente fica muito alegre em ver o canal crescendo. Saber que a gente pode contar com a audiência de vocês. Porque é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho. E é um trabalho gratuito. Ó, vou colocar algumas aqui do outro lado também. Porque aqui você aprende um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Daquilo que a gente aprimorou ao longo dos anos. Vou colocar uma aqui no meio também, ó. O Bento trouxe para cá. E, poxa, a gente fica muito feliz quando a gente vê o número de inscritos ali aumentando, quando a gente vê a galera engajada, comentando. Isso ajuda muito, porque faz com que a gente seja notado, né? Cada vez mais aí por quem vai procurar por alguma coisa relacionada à pintura no YouTube. Então, eu quero mais uma vez agradecer muito e falar, galera, não deixa a peteca cair, continua sempre compartilhando os nossos vídeos ali, nos ajudando, e assim a gente se sente cada vez mais motivado, tanto eu quanto o professor Marcos Venelli, sempre tem falado isso aqui, para fazer conteúdo e vídeos de qualidade, 100% gratuito para todos vocês. Olha que bonitinho, jogando as luzes. Ficou legal esse cercadinho florido aí, hein? Gostei. A gente nunca sabe exatamente como vai ficar, né? Tem gente que fala, ah, não, eu pinto, eu já consigo ver a tela finalizar. Eu não sei, eu não consigo não. Eu sempre acho que a gente pode até imaginar como vai ficar, mas ter a certeza eu acho que é meio difícil, hein? Porque é sempre uma coisa nova, enfim. Vou jogar uns rosinha claro aqui também. Olha que bonitinha que ficou a nossa paisagem. Vou jogar umas luzes mais fortes aqui. Isso porque eu falei que ia colocar pouquinho, hein? Ah, professor. Mas fazer o que? É tão gostoso, né? Como é bom pintar, né, galera? Fala a verdade, como é bom pintar. Eu sou suspeito, né? Adoro e demais. Bacana, né? É isso. Finalizamos mais uma obra. E eu falo finalizamos porque você está aqui comigo. Então, não estou sozinho. Então, finalizamos mais uma obra com muito amor, carinho, dedicação, mostrando aí como fazer um cercadinho bem velhinho, com uma primavera bonita, colorida, numa tela que já estava previamente feita, com bastante profundidade, enfim. Gente, muito obrigado. Estava falando e continuo agradecendo. Eu e o professor Marcos Venelli, cada vez mais engajados aqui em trazer conteúdo de qualidade para vocês.
florais, casaril, marinha, paisagem, tudo com muito amor e carinho, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado, um beijo, um abraço, até a próxima aí, valeu!